Então, boa noite a todos. A gente vai continuar o nosso curso de tratamento de dívida. E na sequência, a gente vai no curso do Departamento da Mídia e Sociedade. Então, a nossa primeira apresentação é a doutora Luciana Aldi, que é médica do Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo. E temos duas abordagens terapêuticas, indicações de tratamento adjuvante e manejo de acidentes para pacientes com carcinoma medular da tireoide. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença. Eu estou falando do microfone? Porque como tem a parte Então, boa noite a todos. Então, como ele falou, eu sou endocrinologista, trabalho lá no Instituto do Câncer, né, do Estado de São Paulo, e também sou da equipe lá do Hospital das Clínicas, e lá eu faço um ambulatório de neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Né? Então, me chamaram para eu falar sobre o carcinoma medular da tireoide, abordagem terapêutica, indicações de tratamento adjuvante e manejos dos descendentes. Então, os tumores malignos da tireoide, o carcinoma medular, ele corresponde a 5% dos cânceres malignos da tireoide. Ele vem, né, a origem dele é nas células parafoliculares. Então, ele é um tumor neuroendócrino, tá? Que tem origem nessas células parafoliculares, que são as células C. Então, na tireoide, a principal célula que você tem é a célula folicular, que é a célula que produz o hormônio tireoidiano, né? Essa célula folicular, ela tem receptor para o TSH, tem o transportador sódio e iodo, né? Então, ela capta iodo, aqui entra na célula, faz o T3 e o T4, que fica armazenado no coloide, e depois vai ser, à medida que é produzido, vai sendo liberado aqui nos capilares para a circulação. O carcinoma medular, ele se origina nessas células aqui, em menor número, né? São células maiores, tem um citoplasma maior, que são as células parafoliculares. Por isso, a gente entendendo a origem do carcinoma medular, a gente já consegue saber, então, a diferença do carcinoma medular para o carcinoma diferencial da tireoide. Então, como ele não tem receptor para o TSH, não há indicação de terapia de supressão do TSH. Tá? E não tem indicação de radioterapia. Ele não tem, a célula não tem o transportador de iodo na sua membrana. O carcinoma medular da tireoide, 25% dos casos, ele é hereditário. Então, nesses casos, ele está associado à neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, em que praticamente 100% dos pacientes têm a mutação germinativa do proto-oncogene RET. Os 75% dos casos são esporádicos, a grande maioria é esporádico. Né? Eles não têm a mutação germinativa. Se for estudar os leucócitos, qualquer célula do indivíduo, do paciente, não tem a mutação no proto-oncogene RET. Mas, se a gente for fazer um estudo do tumor desses pacientes, 50% a 60% também vão ter mutação somática do proto-oncogene RET. Então, o proto-oncogene RET é o driver gene mais importante do carcinoma medular da tireoide. Tá? O carcinoma medular pode ser assintomático ou sintomático. Os sintomas podem ser com relação a sintomas locais compressivos, quando o tumor está muito grande, ou mesmo metastático já, dependendo do local da metástase, pode ter sintomas, ou você pode ter, como ele é um tumor neuroendócrino, pela sua produção hormonal. Então, pelo aumento importante da calcitonina, você pode ter diarreia ou flush. O paciente fala que de vez em quando se sente quente, fica avermelhado. E raramente você pode ter nesse paciente, se o paciente já com doença mais avançada, a síndrome de Cushing, porque tem a produção de ACTH que vai nas adrenais estimular a produção do cortisol e o paciente fica com os sintomas de síndrome de Cushing. Eu coloquei aqui para a gente perceber a agressividade do carcinoma medular. Ele não é o tumor mais agressivo da tireoide, é o anaplásico, mas ele é mais agressivo que o carcinoma diferenciado. Então, assim, de 4% a 17% dos pacientes vão ter metástase à distância clinicamente identificáveis já ao diagnóstico.
tá? 18 a 38% dos pacientes vão ter metástase à distância durante o segmento. E a sobrevida nos pacientes que você tem metástase à distância é ao redor de 26% em 5 anos e 10% em 10 anos. As metástases à distância, elas podem ter curso indolente, por anos ou décadas. Então, às vezes, vocês podem ter algum paciente, a gente tem alguns pacientes, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que tem metástase, que estão há 20 anos com metástase. Pode acontecer de ter metástases indolentes, mas em alguns pacientes elas podem ser agressivas e necessitam de tratamento. Eu vou falar um pouquinho da neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, né? É uma síndrome autossômica dominante, tá? De alta penetrância, causada por mutações, então, como eu falei, do proto-oncogene RET, tá? As principais manifestações clínicas são carcinoma medular da tireoide, que vai ocorrer em mais de 90% dos casos, né? O hiperparatireoidismo primário, que vai ocorrer em 10 a 20% dos casos, dependendo da mutação, e feocromocitoma ao redor de 50% dos casos. A neoplasia endócrina múltipla, ela pode ser subdividida, tá? Você tem o tipo 2A e o 2B. O 2A é o mais comum, 95% dos casos. Nele é o clássico que eu falei, tem carcinoma medular, FEL e hiperparo, tá? A ocorrência do FEL e do hiperpara, vocês vão ver que assim, depende da mutação. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Agora, outras manifestações que podem ter é essa lesão que chama líquen cutânea amiloidótica, tá? Então, é uma lesão específica de um certo tipo de mutação, que é a mutação mais comum, no códo 634, em que o paciente reclama de prurido no dorso, né, na região interescapular, antes até do advento do teste genético, era uma coisa assim, por exemplo, lá no ambulatório, quando o paciente fala que coça as costas, a gente já sabe que a mutação é a 634. E aí, dos familiares, a gente vai perguntando quem coça as costas, a gente sabe que esses provavelmente são os portadores, carreadores da mutação, né? Ele também, a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A pode estar associada à doença de Hirschsprung, que é a aganglionose, né? Perde lá o sistema nervoso do intestino e o paciente tem um megacolo. Tá? Isso também ocorre em determinadas mutações. E você tem algumas famílias que normalmente só se tem o carcinoma medular, muito raramente tem as outras duas manifestações, o hiperpara e o FEL. O NEM2B, o paciente tem medular, que é muito mais agressivo que no NEM2A, e feocromocitoma. Esses pacientes não têm hiperparatireoidismo. O que eles têm é um fenótipo que, se vocês já viram algum paciente, vocês guardam, vocês sabem, o fenótipo assim, é muito característico. Então, o paciente que tem um hábito marfanoide, eu vou mostrar umas fotos. Hábito marfanoide são pacientes geralmente mais altos que o restante da família, né? Com proporções eunucoides, né? Os braços bem compridos. Eles têm essa ganglioneuromatose, que são neuromas que podem ocorrer em todo o trato gastrointestinal, desde a boca, então vocês vão conseguir examinar os pacientes e verem esses neuromas na boca, até em todo o intestino, até no intestino grosso, também causando um tipo de megacolo. A patogenia é diferente dessa aqui, que a pessoa não tem a inervação. Aqui são vários neuromas, né, no intestino, mas também você tem a manifestação o megacolo, que em crianças pequenas, às vezes, já o neném, logo quando nasce, começa a alternar, ou obstipação, diarreia. Tá? E anormalidades oculares, que eu vou mostrar. Então, aqui, só para recapitular. Então, na neoplasia endócrina múltipla tipo 2, mais de 95% dos pacientes têm carcinoma medular. 50% que é o cromocitoma. Quando está associado ao hiperpara, em até 10 a 20% dos casos, é a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A. Com os neuromas de mucosa, que é assim, muito típico, é difícil você ter um paciente com NEM2B sem esse fenótipo, a neoplasia endócrina múltipla tipo 2B. Então, aqui eu trouxe para mostrar essa paciente, né, que tem a NEM2B, até a mutação dela é uma mutação que não é muito comum,
a mutação mais comum do LEM2B é no códon 918. Essa aqui é uma mutação no códon 883, é um pouco menos agressivo que o LEM2B clássico, mas você está vendo aqui que ela tem um hábito orfanoide, ela é alta, né, os braços longos, os dedos finos, compridos, e aí aqui você vê ó, o espessamento, você vê aqui, tem até neuroma aqui, ó, nos olhos, na boca, aqui na língua, né? Aqui, normalmente, quando a gente pede para ver a boca, ela não tem, mas aqui no ângulo da boca é o lugar mais fácil de ver. Então, o paciente tem lábios grossos, né? Esse aqui, ó, por exemplo, olha aqui, ó, um neuroma na língua, né? E aqui na ponta da língua e o lábio bem grosso. Então, quando esse paciente entra no consultório com os outros familiares, você consegue ver que é bem diferente o fenótipo dele com relação aos outros familiares. Aqui eu trouxe uma imagem do líquido cutâneo amiloidótico de uma paciente que a gente tem lá, que tem a mutação CIS634ARG. Então, você vê aqui que ela tem essa lesão bem pruriginosa, que com o tempo vai ficando com uma hipercromia aqui. E, normalmente, a gente dá um creme com bastante ureia ou com corticoide, mas é difícil fazer esse prurido passar. Porque o RET, ele é responsável, uma das coisas, pela inervação aqui dessa área. Você tem uma mutação, e aí a paciente tem uma hipersensibilidade muito intensa aqui nessa região. Então, tem que ser prurido aqui, tá? Porque os pacientes começam a falar de prurido na perna, na barriga, em outras regiões, não. Tem que ser tipicamente nessa região aqui, interescapular. Então, só eu trouxe aqui para ilustrar o gene RET, tá? O gene RET é um oncogene, tá? Ele está localizado no cromossomo 10. A proteína codificadora, então ele codifica a proteína que também chama RET. Ele tem 21 exons. E aí eu coloquei assim, presença de hotspot, sim. Então, o que acontece? Nesse gene que tem 21 exons, a maioria das mutações descritas até hoje, elas estão presentes só em 8 exons, que é o 5, 8, 10, o 11, o 13, 14, 15, 16. Então, quando você pede um teste genético para o paciente, o teste genético não vai ser feito nos 21 exons, vai ser feito só nesses hotspots, tá? Se você vem negativo e a suspeita é muito grande, o paciente teve medular e FEL, ou tem 2 pacientes com medular na família, aí você pode pedir para fazerem análise dos 21, tá? Mas, geralmente, então, são só feitos esses hotspots. A mutação é uma mutação ativadora, né? Normalmente, nos oncogenes, para você ter a doença, a mutação é ativadora, tá? Ele é uma doença que tem o gene tem uma correlação genótipo-fenótipo muito grande, como eu falei, vou mostrar mais um pouco para ilustrar. E você encontrar essa mutação no paciente tem impacto na sua conduta, no tratamento cirúrgico preventivo e curativo. Então, você descobrindo que o paciente com carcinoma medular da tireoide é hereditário, você consegue mudar a história natural de uma família que tem várias pessoas na família que às vezes morreram cedo, como você foi ver, provavelmente era pelo feocromocitoma, morreram de infarto, AVC, né? Ou pelo próprio carcinoma medular metastático, né? Então, o paciente, assim, eles não sabem muito, morreu, tinha um câncer, não sabe de onde, né? Então, normalmente, esses pacientes morrem de insuficiência hepática, porque o carcinoma medular da tireoide, o principal lugar que ele dá metástase à distância é no fígado. Então, você consegue mudar a história natural dessa família. Então, aqui está, né, o proto-oncogene RET, o gene está aqui, ele codifica uma proteína, né, o RET, que é um receptor. Então, ele é um receptor que a gente chama receptor tirosina quinase, tá? Que é um receptor que fica na membrana das células, e quando você tem um sinal extracelular que se liga ao receptor, ele vai ter uma transdução de um sinal causando proliferação celular, apoptose, sobrevivência celular ou diferenciação da célula. Então, quando você tem uma mutação, então aqui está os 21 exons, tá? Então, como eu falei, esses são os hotspots.
Então, é aqui que a gente procura as mutações. E aí, então, os exons são para quem não está familiarizado, são as partes do gene que vão codificar alguma coisa. Você tem exons e introns. Os introns não codificam proteínas, os exons codificam. Tá? E aí, dentro de cada exon, você tem a numeração, assim, cada par de base vai ter um número, né? Que a gente chama de códon. Então, quando você faz a análise genética do gene-ET, você procura nesses exons qual códon está mutado. Essa aqui, no exon 11, aqui está a mutação mais comum dos pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, que é no códon 634. Essa é a mais comum, é a clássica, né? E no exon 16, está a mutação mais grave, que é no códon 918, que está associada ao NEM2B. A grande maioria dos pacientes com NEM2B tem essa mutação 918, mas como eu falei naquele caso, tem aqui, você pode ter também no exon 15 uma mutação do 883, também causando o fenótipo de NEM2B. Então, só para explicar como é que uma mutação, né? Por que que o que que faz no receptor? Então, por exemplo, aqui está um receptor, né? Que você tem a proteína do RET. Geralmente, esse receptor, ele está em dímero, para ele ter a transdução do sinal. Então, você tem que ter duas cópias da proteína ligadas, e aí tem o sinal aqui, que vai se ligar à proteína, e aí você vai ter a ativação desse receptor e a transdução do sinal. Quando você tem uma mutação, por exemplo, no códon 634, ela ativa esse receptor que ele nem precisa do ligante. O receptor fica constitutivamente ativado, só dele ter a dimerização já tem a transdução do sinal. Não precisa de ligante. E essa mutação no códon 918, como eu falei, do NEM2B, ela é mais agressiva, por quê? Porque aqui só uma cópia já está ativando o receptor, não precisa nem ter a dimerização. Tá? Então, aqui, só para ilustrar, né, que aí você tem as mutações já descritas com os exons, e aí a gente já sabe. Então, por exemplo, a gente que está lá no ambulatório, você já sabe de cara que, por exemplo, uma mutação, o paciente que tem doença de Hirschsprung, que está aqui HD, tá? Então, geralmente, ele vai ter a mutação aqui nesses códons, entendeu? Que é no exon 10. Tá? O paciente, aqui esse é o mais frequente, é aquele que tem maior chance de ter hiperpara. Você vê que ele tem maior chance do que esses do exon 10, e esses aqui dos outros exons têm pouca chance de ter hiperpara. Então, é uma doença que tem uma correlação genótipo-fenótipo muito importante. Então, por que essa correlação tão importante? Aqui está a idade mais cedo que foi relatado de ter o carcinoma medular, né? E aqui as mutações do códon. Então, a gente sabe que a 918, a gente classifica ela em altíssimo risco. Tá? Porque esses pacientes têm carcinoma medular muito cedo, e como vocês vão ver, está recomendado tirar a tireoide desses pacientes abaixo de 1 ano. Os outros pacientes, a mutação 634 ela é considerada de alto risco, e o resto, risco moderado. Então, por que é importante, né, eu estudar uma família, o heredograma, e identificar portadores? Para fazer o tratamento precoce. O objetivo é fazer a tireoidectomia profilática, tirar a tireoide antes de ter o carcinoma medular, tá? No máximo tendo hiperplasia de célula C, tá? Que é a lesão precursora, não tendo ainda o carcinoma medular. E se o paciente já tem, pelo menos você faz a tireoidectomia terapêutica, mas você faz mais precoce. Você consegue identificar os pacientes ainda sem metástase linfonodal. Porque no medular, quando já tem metástase linfonodal, a chance de cura diminui muito. Então, está aqui, o objetivo a cura é possível quando você tem o carcinoma microscópico ou hiperplasia de célula C, tá? Quando você já tem doença linfonodal, a chance de cura é muito pequena. Então, por isso que o objetivo da tireoidectomia profilática é você fazer antes de desenvolver o tumor.
Aí, então, assim, para que eu vou falar que tem que fazer análise genética do protocolo GeneRed? Então, assim, uma coisa que eu queria que ficasse na cabeça de vocês é que todos os pacientes com carcinoma medular têm que fazer. Tá? Todos os pacientes vocês têm que pedir a análise do protocolo GeneRed. Tá? Se for no SUS, a gente tem vários locais no Brasil que fazem isso, né? De forma gratuita, eles fazem. Aqui em São Paulo, a gente tem pelo menos 2 centros, 3 que fazem, e em outros lugares do Brasil. Tá? Além disso, então, assim, todos os portadores de carcinoma medular da tireoide, nos parentes de primeiro grau, que é uma doença autossômica dominante, né? Então, se a pessoa, o pai tem, os filhos têm 50% de chance de ter a doença. Então, pais de criança, aqui, por exemplo, no NEM2B, uma coisa que eu não falei, essa mutação, como eu falei, ela é muito agressiva. Então, geralmente, o paciente não chega na idade reprodutiva para ter filhos. Tá? Então, é muito raro, a gente até tem uma família lá no HC com NEM2B, mas é muito raro você ver famílias de NEM2B. Então, geralmente, essa mutação é de novo. Então, aquela pessoa que você está vendo foi a primeira pessoa da família que tem a mutação. Todas uma vez foram de novo, né? Mas nessa, geralmente, você pega nesse estágio. E aí a gente faz do pai e da mãe, né? Para ver mesmo que foi de novo. Se o pai e a mãe não tiverem a mutação, aí você não precisa fazer dos irmãos. Tá? Pacientes com líquen, tá? Então, todos os pacientes que tiverem líquen, a gente oferece de fazer a avaliação genética do RET, né? E crianças com doença de Hirschsprung. Mas sabendo que, assim, pacientes com líquen e doença de Hirschsprung, o neoplasia endócrina múltipla é uma pequena parcela só, né? Mas a gente recomenda fazer também. Então, no carcinoma medular da tireoide, o tratamento de escolha é fazer a tireoidectomia profilática. Tá? Então, só faz a tireoidectomia, não faz esvaziamento. Se já tem evidência, né, você faz lá ultrassom, tem evidência de um nódulo, você funciona, né, então, se você sabe que aquele é um carcinoma medular da tireoide, aí você é obrigado a fazer a tireoidectomia total com esvaziamento linfonodal central. Esse é obrigatório. Tá? Por quê? E o lateral, se tiver evidência de doença. Tá? Então, por que a gente faz obrigatoriamente o central? Mesmo que ele não esteja cometido, né? Primeiro que é difícil no ultrassom você ver os linfonodos retrotiroidianos. Às vezes você não identifica, né? Mas segundo que, assim, uma vez que você já mexeu ali, naquele compartimento, uma reoperação, apesar de que você só fez a tireoidectomia, uma reoperação tem muita fibrose ali, a chance de causar uma hipopalia depois é maior. Então, o central sempre é feito. O lateral não é feito de rotina, só se tem evidência de doença, porque quando a doença já está no linfonodo, a chance de cura é pequena. E aí, se você ficar tirando profilaticamente o lateral, aumenta muito a morbidade. Tá? A gente sempre faz o rastreamento para FeL e hiperpara antes da cirurgia, conforme a idade. Se for muito pequenininho, né? Eu vou mostrar para vocês a idade de corte que a gente faz o rastreamento de hiperpara e FeL. Se for antes da idade, a gente não faz. Então, só que altíssimo risco, como eu falei, a graduação da agressividade das mutações, altíssimo risco, aquela mutação 918 no exon 16, a idade recomendada de fazer a tireoidectomia profilática é menor que 1 ano. Esse aqui é muito difícil acontecer, né? A gente, por exemplo, no Hospital das Clínicas não tem nenhum caso, porque aí tem que ser assim, tem que ser identificado no berçário, é um neonatologista muito experiente, que levantou a hipótese pelo fenótipo, né? Então é difícil fazer esse diagnóstico tão precoce. Normalmente, esses pacientes a gente vai diagnosticar ao redor de 8, 10 anos de idade, já tardiamente, infelizmente. No alto risco, que é a mutação 634, a mais comum, e a outra que causa NEM2B, a idade recomendada é antes dos 5 anos. Então, normalmente a gente faz o teste genético ao redor de 2 anos, que demora um pouquinho para sair, e faz a cirurgia antes de 5 anos. Porque, assim, já foram identificados pacientes com carcinoma medular com 5 anos. Então, por isso que está recomendado fazer a cirurgia antes de 5 anos. E o resto das mutações, o restante é moderado. Então, nessas mutações, a idade para fazer a cirurgia é entre 5 a 10 anos,
tá? Dependendo da calcitonina, que você pode fazer basal, né? Então você dosa normalmente, ou você pode fazer, a calcitonina vem normal, você pode fazer um teste de estímulo com cálcio. Antes tinha o teste da pentagastrina, agora a gente não tem mais disponível em nenhum lugar a pentagastrina, você faz um teste com cálcio, se subir muito a calcitonina, o paciente, por exemplo, que não tem nódulo, mas você sabe que ele tem já hiperplasia do célula C. Aí a gente já opera também. E o esvaziamento linfonodal? No altíssimo risco, né, vai ser feito se suspeita. O profilático aqui apenas se para tireoides visualizadas. Não sei se alguém aqui já operou criança abaixo de 1 ano, não sei o quanto fácil que é identificar. A criança mais nova que a gente operou lá no HC foi com 2 anos. E o cirurgião de cabeça e pescoço falou que conseguiu identificar bem as paratireoides. No alto risco, o esvaziamento linfonodal vai ser feito se suspeita, né, de doença, sempre se suspeita de doença tem que fazer, ou se calcitonina maior que 40, basal, tá? E no moderado a mesma coisa, se suspeita ou calcitonina maior que 40. O rastreamento do FeL e hiperpara também, as recomendações vêm a partir da experiência mundial com quem foi a primeira criança, a idade mais precoce que o portador da mutação apresentou feocromostoma e hiperpara. Então, no altíssimo risco não tem hiperpara, a gente não rastreia, né? No DEN2B, começa a rastrear o fel com 11 anos. Tá? No alto risco, com 11 anos, ambos, fel e hiperpara, e moderado com 16 anos. O hiperpara, vocês sabem bem, a gente faz o screening dosando cálcio, né? O feocromocitoma, a gente dosa as metanefrinas, que podem ser plasmáticas, que é o teste mais sensível, tá? É muito específico, é muito sensível, a especificidade cai um pouco, mas para esses pacientes você quer um teste bem sensível, né? Ou você pode também fazer as metanefrinas e catecolaminas urinárias. E a gente vai fazendo anualmente esse rastreamento. E aí, por exemplo, você pega um paciente, tá, que você sabe que ele tem carcinoma medular, e aí você dosa a calcitonina. Quando que você vai pensar que esse paciente, antes de você operar, já tem metástase à distância? Quando a calcitonina vier acima de 500. Tá? Então, nesses pacientes, foi identificada já a presença de metástase à distância. Então, nos pacientes com calcitonina acima de 500, além, né, do ultrassom do pescoço, ou se o cirurgião quer uma tomografia de pescoço, além disso, ele tem que fazer o estadiamento das metástases à distância. Aonde estão as metástases à distância do carcinoma medular? No mediastino, fígado, né, que é um dos principais, pulmão e osso. Tá? Esses são os focos. Então, como é que a gente faz o screening? Aqui está o ultrassom e tomo de pescoço, né? E aí a gente vai fazer o screening com o quê? Ou tomo de tórax com contraste, porque quer ver o mediastino, para o pulmão não precisaria com contraste, mas a gente pede com contraste para ver o mediastino e aí ver o pulmão também. Se você for pedir tomografia para ver o fígado, você tem que pedir com 3 fases. Tem que ter a fase venosa, arterial e portal, porque normalmente são metástases muito vasculares, tá? E é muito fácil também, às vezes falam que é hemangioma. A gente sempre lá no ambulatório brinca, o hemangioma em paciente de carcinoma medular, já a suspeita é muito grande de ser medo, né? Então, a tomo tem que ser com contraste com 3 fases, ou o que é mais sensível é a ressonância mesmo do fígado. Tá? E para metástase óssea, a gente faz aqui a ressonância da coluna inteira e a cintilografia óssea. Tá? O PET-FDG e o PET-DOPA, tá? Não, esse aqui eu tirei do guideline, eles não estão recomendados de rotina. Se você for ler, você vê que pacientes com carcinoma medular muito avançado, em que tem até uma desdiferenciação, então você vai começar a ver que nesses pacientes a calcitonina começa a cair, e o CEA, né,
um outro marcador começa a subir, mostrando desdiferenciação. Porque a calcitonina, ela é produzida pela célula C normal e tumoral. Mas o CEA é só pela célula tumoral. Tá? Então, nesse caso, que começa a desdiferenciar o tumor e fica mais agressivo, você tem diminuição da calcitonina e aumento do CEA. E aí, o PET-FDG pode mostrar a doença. Tá? Mas não é uma coisa que a gente faz de rotina. Lá no ICESP, a gente fez um trabalho para estudar o galho dotatate PET-CT. Então, o que, que é? O dotatate é um análogo da somatostatina. Tá? Então, a gente pensando que o carcinoma medular é um tumor neuroendócrino, que ele deveria ter receptor para somatostatina. Tá? Aí a gente fez um estudo, inclusive a gente estudou os receptores, mas a prevalência do receptor é muito variável, mas ao redor de 40% dos tumores que tem. Tá? E por quê? Porque a gente pensou que nesse galho dotatate PET-CT, que ele poderia ser uma alternativa, porque é um exame de corpo inteiro, né, para tentar substituir todos esses aqui, né, porque é muito trabalhoso fazer todos esses aqui. Mas não foi, o galho PET-CT não conseguiu substituir os exames convencionais, foi muito ruim para o fígado, muito ruim para lesões muito pequenas no pulmão, tá? Ele foi muito bom, teve uma sensibilidade semelhante à ressonância para o osso, tá? Então, ele pode ser um substituto da cintilografia óssea e da ressonância de coluna no paciente que você suspeita de metástase óssea. Então, agora eu vou falar um pouquinho, então assim, a gente já rastreou, o paciente viu lá quem que já tinha metástase antes do tratamento, e aí o tratamento. Então, no carcinoma medular esporádico, né, é difícil você saber, se não tem uma história familiar, se você saber se ele é hereditário ou esporádico antes, às vezes, de você operar. Você quer operar rápido, né? O teste genético demora. Então, mas você não pode operar sem fazer o screening do FEL e do PERPARA antes. Tá? Então, se você não tem o teste genético, tem que fazer o screening do FEL e PERPARA, para não correr o risco do paciente ter uma crise adrenérgica durante a cirurgia, né? E o tratamento é a tiroidectomia total e o esvaziamento linfonodal do compartimento central, sempre. O esvaziamento lateral a gente faz se evidência de metástase. Aqui do guideline, não sei se vocês já viram isso, tem umas recomendações que a gente não segue. Tá? É a recomendação de que, mesmo sem evidência de doença, que deveria se fazer o esvaziamento do compartimento lateral se a calcitonina for maior que 200. Tá? Mas isso não é uma rotina lá no Hospital das Clínicas, porque, por aquilo que eu já falei, com a calcitonina muito alta, a chance de cura do paciente é baixa. E aí você vai aumentar a morbidade da cirurgia. Tá? E nesses pacientes, por exemplo, vocês estão no consultório, tudo, que já tem uma calcitonina alta, acho que é muito importante, e tem linfonodo acometido, já explicar para o paciente que a chance de cura dele é pequena. Senão o paciente vai com uma expectativa muito grande para a cirurgia e pode deprimir ou ficar frustrado depois. Né? Então, como eu falei, a maioria dos pacientes com metástase linfonodal vão persistir com calcitonina elevada após a cirurgia, né? Que pode ser só uma doença microscópica. Tem muitos pacientes que a gente acompanha que estão com calcitonina de 500, até de 1000, que a gente não identifica o foco da doença, tá? Ou pode ser já doença mesmo macroscópica. Aqui, esse autor, ele avaliou, então, 224 pacientes, né? E viu, pacientes com N0, então a chance de você normalizar a calcitonina depois da cirurgia é de 65%. E N1, 10%. Então é bem baixo, né? E é por isso que o esvaziamento linfonodal é realizado com o intuito de controle local e não curativo. A doença extensa, regional, metástase à distância, então, a gente geralmente faz uma cirurgia menos invasiva e aí a decisão vai ser individualizada de acordo com uma equipe multidisciplinar e também de acordo com a preferência do paciente. E lobectomia tem espaço no carcinoma medular? Se o paciente, porque normalmente o que acontece é assim, operou, todo mundo que você sabe que tem medular antes da cirurgia, você não vai fazer lobectomia, né? Mas se operou,
fez uma Lobe, e depois você vê que é um medular, então, assim, se o paciente, você faz estudo genético, ele é portador da mutação RET, totaliza e faz o esvaziamento central. Tá? Porque você sabe que ele tem células parafoliculares em toda a tireoide. Então, a doença é multifocal, né? Então, se for portador de mutação, totaliza. E se depois que você fez a lobectomia, a calcitonina basal, tá? E mesmo se tiver, por exemplo, menor que 2, seria apropriado fazer uma estimulada, e se for elevada, ou tem uma imagem de lesão residual, aí você faz. Tá? Se for um esporádico, que você fez a lobectomia e ficou com calcitonina indetectável depois, mesmo depois de um teste de estímulo, você pode até manter a lobe. Então, são casos muito selecionados. E aí, como é que você vai fazer o segmento depois que você operou? Tá? Então, depois que operou, a gente espera de 2 a 3 meses para fazer a avaliação dos marcadores tumorais. Por quê? Porque a meia-vida da calcitonina é ao redor de 2 a 3 meses. Então, a gente não faz a dosagem logo depois da cirurgia. Tá? Então, depois, a calcitonina veio indetectável, seria o que a gente considera no carcinoma diferenciado de tireoide, é uma resposta excelente. E aí a gente segue esses pacientes com calcitonina e ultrassom de pescoço, calcitonina, CEA, né? E ultrassom de pescoço. No começo, nos primeiros 2 anos, você faz a cada 6 meses, e depois você pode passar para anualmente. A gente não dá alta para paciente com carcinoma medular, tá? Então, essa doença, esses pacientes aqui que têm remissão bioquímica, o risco de recidiva é baixo de 3%, tá? Mas normalmente a gente não dá alta. Pacientes que depois da cirurgia têm calcitonina, então assim, se eu falei que o ponto de corte para ter metástase na distância antes da cirurgia é 500, agora é 150. Tá? Então, se tem calcitonina menor que 150, a chance de você ter uma metástase à distância, você identificar, é muito pequena. Então, o que normalmente a gente faz? A gente faz aqueles exames de estadiamento para ter um basal. Pelo menos, às vezes, por exemplo, já vê que tem hemangioma no fígado, você já sabe que é mesmo hemangioma, entendeu? Não é uma metástase. E aí você vai acompanhando de 6 em 6 meses, ou se calcitonina muito estável, você pode até espaçar mais. Tá? A calcitonina começou a aumentar e passou de 150, é igual quem já depois da cirurgia está com calcitonina maior que 150. O que a gente vai avaliar? Os marcadores tumorais, né? Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, o tempo de duplicação da calcitonina e o CEA, e vai fazer o estadiamento. E o tempo, né? O intervalo do estadiamento pode ir de 3 meses até 12. Depende do quanto os marcadores tumorais estão aumentando ou não. Assim, para ajudar a avaliar os marcadores tumorais, que são muito sensíveis, a gente tem esse tempo de duplicação. Porque se você for ver, a calcitonina flutua muito mesmo. Então, por exemplo, 200, veio 250, a gente não se preocupa, vamos ver a próxima, entendeu? Porque ela vai flutuando. Mas o que você pode usar para te ajudar a refinar mais, né? Se você acha que está aumentando ou não os marcadores, é essa calculadora que é online, né? Você entra no site da Associação Americana de Tireoide, põe lá a calculadora, né? Aí você coloca, então você tem que ter pelo menos um acompanhamento ao redor de 2 anos, para você ter 4 valores de calcitonina e CEA. Você coloca os valores, coloca a data e põe para calcular. Então, já fizeram esse estudo mostrando que o tempo de duplicação da calcitonina e o CEA se correlacionam muito com a sobrevida do paciente. Então, se vocês forem ver, paciente que tem um tempo de duplicação maior que 24 meses, que seria o ideal, a sobrevida em 5 a 10 anos é ao redor de 100%. Mas pacientes que já têm tempo de duplicação abaixo de 6 meses, você já vê que a sobrevida cai muito. Né? Então, esses pacientes, aí você fala assim, nossa, tempo de duplicação de 3 meses, vou tratar com inibidor de tirosina quinase, tá certo? Não, sua conclusão está errada. Né? Você fica mais atento com esse paciente, mas se ele não tem doença estrutural identificável, e se você não identificou que essa doença está aumentando estruturalmente, não é para tratar. Ninguém vai tratar o paciente com carcinoma medular só baseado nos níveis dos marcadores tumorais. Tá? Mas ajuda muito para você saber
o quanto que você tem que, o intervalo de segmento desses pacientes. Então, aqui eu trouxe uma curva de sobrevida, só para vocês verem que, assim, paciente com doença localizada, 98%, aqui nos anos pós-diagnóstico, 98% estão vivos. Com doença regional, 78%. A doença metastática à distância, 40%. Mas tem 40% que depois de 10 anos está vivo. Como eu falei, a gente tem paciente de 20 anos que está vivo. Né? E a gente só fica o carcinoma medular dele metastático igual um diabetes, que a gente vai acompanhando. Né? Mas o que a gente tem que saber? Que a gente tem que identificar esses pacientes que vão morrer nos primeiros anos. Tá? E o tempo de duplicação da calcitonina e do CEA é uma arma, né, que para te ajudar a identificar esses pacientes, porque esses pacientes precisam de tratamento, esses aqui não. Isso aqui tem uma doença indolente, né? O paciente vai morrer de outra coisa. Então, por isso que, assim, para você indicar o tratamento sistêmico do carcinoma medular metastático, se a doença está estável, tá? A gente só observa. E aí o intervalo depende, você vai vendo quanto ela está estável, você vai passando os exames ou não. Agora, se o paciente tem doença sintomática, ele tem valores de calcitonina tão altos que ele já começa a ter muita diarreia, né? Ou tem uma doença progressiva, tá? Com volume tumoral grande e risco de complicações, a metástase está em um local que, se crescer, ela vai comprimir o brônquio-fonte lá, o paciente aí está indicado fazer o tratamento. Tá? Então, a terapia sistêmica é contraindicada em pacientes com aumento de calcitonina e CEA sem doença metastática documentada, com exceção desses que eu falei, de doença muito sintomática. Tá? Mas mesmo assim, a gente tenta ainda ir tratando essa diarreia, fazendo intervenções dietéticas e medicamentosas para tentar melhorar a diarreia. Se for muito, aí a gente trata. E pacientes com doença metastática estável, por exames de imagem, e quando você faz o tempo de duplicação de calcitonina e CEA maior que 2 anos. Então, mais ou menos, para resumir, se você tem uma doença metastática, né? Se ela tem um volume tumoral pequeno, não está progredindo, ou não tem sintoma nenhum local, você só vai fazer o segmento. Se o paciente tem poucas metástases, que podem, se crescer, vão causar algum problema ao paciente, tem algum sintoma, né? Se são poucas metástases, você pensa primeiro em terapia local e não na terapia sistêmica. Você pode fazer cirurgia, né? Ablação por radiofrequência, crioablação ou radioterapia. Se tem sintomas locais também, ou risco de complicação local. Então, é mais, por exemplo, uma metástase, o paciente não tem muitas metástases, mas é mais uma metástase óssea que ele tem na coluna, e se não tratar, ele tem risco de ficar paraplégico. Aí a gente pode fazer cirurgia da coluna, ou faz só radioterapia, mas faz o tratamento local. E a gente usa também os bifosfonatos ou denosumab, né, que são para diminuir a reabsorção óssea, porque isso melhora muito a dor dos pacientes e diminui a chance de complicação. E quem que a gente vai tratar com terapia sistêmica? Que antigamente era a quimioterapia convencional. Hoje a gente tem os inibidores de tirosina quinase, que é aquele receptor que eu mostrei lá no início, né? Quem que nós vamos tratar? Quem tem progressão. E a progressão, geralmente, tem que ser uma progressão no último ano. Se está demorando muito para progredir, a gente também não trata. Tem um volume tumoral grande. Aí eu coloquei aqui RECIST. Eu não sei se vocês sabem o que é RECIST. Então, vou mostrar. Então, esses pacientes aqui é que a gente vai tratar com a terapia sistêmica, que logo mais eu vou falar. Então, o RECIST é esse aqui, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. Então, foi uma maneira, criaram essa classificação para tentar unificar, né, a avaliação dos exames de imagem dos pacientes. Então, a maioria dos estudos em oncologia com tumores sólidos usam esse critério aqui de RECIST para falar se o tumor está progredindo ou não. Aí normalmente são 2 ou mais radiologistas, e que aí eles escolhem as lesões-alvo. Antigamente tinha que escolher muitas lesões, né?
Agora, se você tiver até 2, no máximo 5, ele escolhe lá 5 lesões, ele escreve para depois, né? E só para mostrar que aqui linfonodo tem que ser linfonodo que o menor eixo tem que ser pelo menos de 15 milímetros, para poder identificar como uma lesão alta. Né? E aí vai fazendo a avaliação, então ele faz uma somatória do volume tumoral. Então, ele dá lá, para tal paciente dá volume tumoral total de 25 milímetros, entendeu? E aí você vai tratando e vai vendo que aquele volume está diminuindo, mas é uma somatória das várias lesões que ele tem metastáticas. E aí o que a gente considera? Progressão, doença estável ou resposta? Aqui eu mostrei, eu peguei esse estudo aqui, que até no medular, que é do uso do cabozantinib, que é uma das drogas, só para vocês mostrarem. Então, você tem esse que chama waterfall plot, né? Então, cada barrinha dessa é um paciente, tá? E aqui está a máxima regressão da lesão-alvo, né? Em porcentagem, da soma das lesões-alvo. Então, se você tem aqui, se o paciente, a soma passou de 20%, eu coloquei aqui PD, é progressão de doença. Então, se a soma aumentar mais que 20%, a gente considera que a doença progrediu, tá? No intervalo de 1 ano. Se a soma diminuiu mais que 30%, é resposta parcial. Resposta completa é sumir tudo, tá? Então, resposta parcial é reduzir mais que 30%. E doença estável é quando nem regride mais que 30%, mas também não aumenta mais que 20%. Isso aqui é doença estável. Então, você vê que aqui, ó, no estudo do cabozantinib, poucos progrediram. A maioria ficou ou doença estável ou até com resposta parcial. Foi bem bom, né? Se você comparar aqui, então, aqui a droga e aqui o placebo. Então, o placebo, olha quantos progrediram. Então, assim, como é que vem o uso das drogas? Como é que chega agora no uso que a gente tem, no uso clínico dos pacientes no consultório? Então, testaram várias drogas, testa primeiro fase 1 para ver, né? Depois testaram vários inibidores de tirosina quinase. Então, todos esses, eles são multi-targets, né? Eles inibem vários receptores de tirosina quinase. Não é só o RET, eles inibem outros também, né? E aí, desse, então você vê, resposta parcial, diminuição mais que 30%, tem um aqui que não diminuiu nada, tem uns que diminuiu 14%, tem uns que diminuem mais, e aqui, não dá para ver aqui, é sobrevida livre de progressão, é o tempo que o paciente fica em doença estável sem progredir, né? E aqui só alguns avaliaram, então esses dois aqui, o vandetanib e o cabozantinib, foram adiante, como tiveram resposta, porque antes o tratamento sistêmico do carcinoma medular metastático, a resposta com quimioterapia convencional era muito ruim. Você vai falar, nossa, só respondeu isso aqui, mas isso aqui já é, o carcinoma medular já é uma grande diferença, tá? Porque não tinha nada para tratar, né? E aí, então, você tem os dois que foram para o estudo de fase 3, né? Então, os dois inibem o receptor RET, tá? E aí, inibindo aqui, você inibe toda essa cascata aqui, né? Que leva à proliferação celular, né? E aí a célula entra em apoptose e morre. Mas eles inibem outros também. Então, um dos que eles inibem é o receptor do fator de crescimento endotelial, né? E até aí pode estar a potência dessas drogas, porque elas são antiangiogênicas. Tá? Aqui está a potência, mas estão também os efeitos colaterais. Então, esses pacientes têm risco de sangramento, né? Tem risco de fístulas, tem risco, por exemplo, por isso que a gente para essas medicações antes de qualquer intervenção cirúrgica, tem que parar. E dependendo da potência do remédio, aí a gente para 1 semana antes, 2 semanas, depende da potência. Se vocês forem ver, aqui acho que está muito pequenininho, mas esse IC50 é metade da concentração que a droga tem que atingir para inibir, para ter efeito inibitório. Vocês veem que assim, o cabozantinib, ele é muito mais potente que o vandetanib, né? E por isso até que ao redor de 80% dos pacientes tiveram que diminuir a dose da droga no estudo de fase 3, porque tiveram muito efeito colateral, tá?
Então, os dois estudos de fase 3 do carcinoma medular que a gente tem é o estudo Zeta com o vandetanib e o Exam com o cabozantinib, que estudaram ao redor de 300 pacientes, né? Seguiram aqui por um número, por um tempo grande. E a taxa de resposta, a gente considera a taxa de resposta parcial, diminuir mais que 30%, ou doença estável, que eu falei, não aumenta nem 20%, mas também não diminui mais que 30%. Você vê que a taxa de resposta foi melhor que o placebo. Tá? Nenhum teve resposta completa nesse aqui. E a sobrevida livre de progressão foi maior nos pacientes tomando a droga do que no placebo. Vocês perguntaram, mas aqui tem gente com placebo que teve taxa de resposta e até viveu bastante. Porque a diferença é que no vandetanib os pacientes não precisavam estar progredindo para entrar no estudo. Então, os pacientes que entraram no estudo do cabozantinib eram pacientes bem mais graves. Tá? E aqui está a curva de sobrevida livre de progressão. Você vê que por exemplo, se você tem curvas que se interpõem, né? Aí não foi bom. Mas aqui você tem curvas bem separadas, né? Do vandetanib com placebo, prolongou em média. Tá? Você vai falar, só ganhou 11 meses, mas tem paciente que ganha muito mais. Tá? Tem paciente com 3, 5 anos tomando remédio, ficando com doença estável. E aqui no cabozantinib, que eram pacientes mais graves, prolongou, na mediana, 7,2 meses a vida dos pacientes. Só que, assim, essas medicações, apesar de serem potentes, né, têm muitos efeitos colaterais. E é por isso que a gente só indica se estiver progredindo, tá? E assim, não é para todo mundo que dá para indicar, porque uma vez que você começa esse tratamento, você não para para a vida inteira. Você só para se o paciente progride. E se progride, você tenta trocar para outro inibidor de tirosina quinase. Né? Então, a gente só dá realmente para os pacientes que precisam, porque esses efeitos colaterais aqui, e eu ainda coloquei os menos graves, vamos dizer assim, tem efeitos colaterais graves, como eu falei do cabozantinib, fístula, né? Sangramentos, tromboses, mas é que a porcentagem foi menor. Então, dar esse remédio para os pacientes exige do médico que está dando o manejo dos efeitos colaterais bem proativo. Então, você síndrome mão-em-pé, que fica a mão muito avermelhada, pode até ter bolhas, os pacientes às vezes não conseguem andar. Né? Então, antes de ter, você fala, não, tem que passar creme, bastante ureia, dorme com meia. Você já tem que prevenir os efeitos colaterais. Né? Começou com um pouco de diarreia, você já intervém. Então, não é um passeio no parque, tá? Esses remédios para os pacientes. Você tem que ficar monitorando, principalmente no vandetanib, o intervalo QT, porque a droga prolonga o intervalo QT, e aí eles podem entrar, fazer uma arritmia, aquela torsada ecônica. E outra coisa, esses pacientes precisam regularmente estar vendo a função tiroidiana, porque é muito comum a gente ter que aumentar a dose de levotiroxina, e pacientes que têm hipopara também fazem hipocalcemia usando essas drogas. Então, a gente tem que ficar assim, no começo, esses pacientes voltam toda semana, aí depois a gente passa para cada 15 dias e vai monitorando os pacientes com os efeitos colaterais. Aqui eu trouxe, então, só para mostrar, o vandetanib, ele tem muito efeito além de ter efeito do receptor vascular, né, do endotélio vascular, ele tem efeito no epitélio epidermoide. Então, o que acontece? O paciente tem muita sensibilidade para a luz. Eles não podem tomar sol, por exemplo, esse paciente. Você vê, o paciente fica com a camiseta, olha aqui o rastro que ficou na mão dele, né, nos braços, aqui no tronco, e eles têm muita acne. Então, a gente também tem lá no ICESP a dermatologista que acompanha esses pacientes, né? E às vezes está trata com antibiótico, tem todo lá o protocolo de tratamento desses pacientes. Aqui o vandetanib, então, aí depois que sai dos estudos de fase 3, vão para os estudos que de vida real, né? Então, só para vocês verem que esses 60 pacientes foram tratados, né? Na França, que tinham carcinoma medular em progressão ou sintomático. A sobrevida foi até maior, né, do que dos 16,1 meses, e 60% dos pacientes tiveram efeito colateral. Raste, diarreia e fadiga foram os mais frequentes. Tá?
aqui a experiência que a gente tem no ICESP, só trouxe alguns pacientes para vocês verem. A gente entrou no estudo do cabozantinib, né, no exame. A gente teve 6 pacientes, 4 depois que abriu, viu que estava no cabo. Esse estudo, infelizmente, não tinha crossover. Por isso que nesse estudo deu para avaliar a sobrevida global. Se bem que muitos pacientes, depois que saíram do estudo, acabaram tomando outros inibidores de tirosina quinase, participando de alguma, mas não no estudo, não podia, quem abria era placebo, não ia tomar droga, né? Então, aqui você tem um paciente, ó, com metástase mediastinal, né? E aí ele teve uma resposta parcial de 42%, 37 meses depois do tratamento. Esse aqui, ó, uma doença linfonodal bem importante, né? Respondeu uma resposta bem boa, 57%, né? 26 meses depois do tratamento. Essa foi a melhor resposta dele aqui. O vandetanib a gente também participou, né? Do estudo Zeta, e aqui você vê o paciente, ó, com traqueostomia, bastante tumor aqui ao redor da tráquea, e diminuiu depois de 21 meses, né? A doença também, mediastinal, também diminuiu. E aí você vê que é um linfonodo aqui também, e o fígado, vendo, tinha metástases, e quase que desapareceram depois de 21 meses. Aqui, esse com metástases pulmonares, né, tinha uma calcitonina, ó, quando entrou em 2012, calcitonina de 812, com CEA de 70. Teve a resposta parcial, a calcitonina caiu para 8,4 e o CEA de 15, quase que sumiram as lesões metastáticas. E aí, assim, isso é que a gente tem aprovado pela Anvisa até, no FDA primeiro, depois na Anvisa, o vandetanib e o cabozantinib. É esse que a gente tem aprovado agora para o carcinoma medular. Mas, nos estudos de fase 2, testaram outros inibidores de tirosina quinase. E como a gente não tinha disponível no ICESP essas medicações, né, que são muito mais caras, a gente resolveu testar o sorafenib nos pacientes com carcinoma medular. Então, foi esse estudo, né, que a gente analisou 12 pacientes com carcinoma medular. Você vê que nenhum teve resposta parcial. Tá? Então, não foi tão potente. Se bem que, assim, agora, a gente já tem uma experiência bem maior, tem pacientes que têm resposta parcial. Mas não é uma droga tão potente igual o vandetanib e o cabozantinib, né? Mas os pacientes têm resposta de ficar com a doença estável. A gente tem 2 pacientes lá, quando a gente fez esse estudo, fechou em 2016, tem 2 pacientes ainda tomando. Então, elas estão quase 5 anos, que começaram antes, né? Quase 5 anos tomando o sorafenib e mantendo a doença estável. E elas estavam, a gente indicou o tratamento com a doença progredindo. E aqui foi a sobrevida livre de progressão desses pacientes, que foi ao redor de 12 meses. A nossa experiência, o que a gente identificou? Por que 3 pacientes foram excluídos? Porque a gente identificou que, assim, hoje a gente sabe que o sorafenib a gente dá para paciente que tem metástase, mas não pode estar crescendo muito rápido, ou com volume muito grande, né? Esses 3 pacientes, por exemplo, 2 estavam desdiferenciando, estavam com aquele quadro de calcitonina caindo e CEA subindo. E aí, assim, poucos meses que a gente deu o sorafenib e o paciente já faleceu. Então, não pode estar doença tão avançada assim, né? E agora, recentemente, né, aí estão estudos em fase 1, agora 2, você tem 2 inibidores de tirosina quinase que são RET específicos. Eles só inibem o RET, não são, como eu falei, iguais os outros que inibem outros receptores de tirosina quinase. Então, a gente tem 2 que estão sendo estudados, esses Loxo e Bruno, vou falar esse nome aqui, que ainda não me acostumei a falar esses nomes. E aí eu trouxe aqui do Loxo, tá? Você vê aqui o waterfall plot, você vê, olha, assim, ninguém progrediu, né? E o número de pacientes que aqui de resposta parcial. E a gente teve aqui CR, Complete Response, 1%. Então, primeira vez tendo resposta completa no paciente com carcinoma medular metastático. Aqui só para ver que mesmo quem já usou o cabozantinib, o vandetanib, também respondeu, que é uma das preocupações, né? Será que já tratou, vai responder? Não, responde também, né? Então, até esse estudo agora vai para a fase, essas drogas vão para a fase 3 e a gente vai ter, no começo do ano que vem,
no ICESP essa droga, e se alguém tiver um paciente que preenche os critérios, a gente pode tratar. E aí, isso trouxe mais uma coisa. Então, assim, hoje em dia, a medicina, aqui ainda a gente está meio que caminhando mais devagar, mas você vê que na Europa e nos Estados Unidos já está bem mais rápido, é uma medicina individualizada e o estudo molecular, que faz a diferença no tratamento dos pacientes. Então, por exemplo, esse caso, esse menino aqui, que foi, essa publicação é de Harvard, em Boston, é um menino de 10 anos, com queixa de estridor, com piora progressiva há 2 anos. Era inoperável a massa, fizeram uma biópsia, viram que era um carcinoma medular e tinha metástase para o pulmão, para o linfonodo e para as 2 adrenais. A calcitonina basal dele era 6.703, tá? E o CEA também bem alto. E aí, o que acontece? O paciente, até fazer lá, eles fazem de rotina, um estudo do tumor, né? E também do sangue. Enquanto estava estudando, eles colocaram o paciente no inibidor de RET. Né? Então, só para vocês saberem assim, quem que a gente vai dar inibidor de RET? O vandetanib e o cabozantinib, a gente dá para todo mundo com carcinoma medular metastático. Pelo menos, né? E até a gente sabe que os pacientes que têm a mutação no tumor, germinativa negativa, e que têm a mutação no tumor 918, respondem melhor, tá? Pelo menos ao cabozantinib. Para tratar com esse inibidor de RET, o paciente tem que ter mutação RET, ou germinativa, se é hereditário, ou no tumor. Mas, como eu falei, 50% a 60% tem a mutação RET no tumor. Mas o menininho começou a tomar a droga, e aí, quando saiu o resultado, ele era RET negativo. Mas o que ele tinha é essa fusão ALK, com esse gene aqui, CCD66, já tinham sido descritos pacientes, 2 pacientes adultos com a fusão ALK, nunca uma criança. E aí, quando eles viram que tinha essa fusão, eles usaram uma droga que agisse direto na fusão. Então, deram esse crizotinib, e você vê que após 6 dias a calcitonina e o CEA do paciente já caiu. E aí depois trocou por esse outro aqui, inibidor aqui do ALK, né? Por causa de efeitos colaterais, e o paciente está mantendo a resposta, acho que a calcitonina dele está ao redor de 100, atualmente, pelo menos quando publicaram esse paper aqui, que foi agora em outubro de 2019. Então, só para vocês verem o quanto que vai caminhar para isso. Cada paciente, a gente tem que ter o estudo do tumor, os pacientes que vão precisar de terapia sistêmica, não todos os pacientes. Mas quem precisa, o ideal seria fazer o estudo do tumor para escolher a droga que ele vai usar de acordo com o tumor. Então, só para, assim, resumindo, o carcinoma medular é um tumor endócrino da célula C, é uma doença que pode ser familiar ou esporádica. A gente tem que avaliar o protocolo GNRET em todos os pacientes, porque mesmo sem ter história familiar, tem pacientes que têm mutação RET, que eu falei, que às vezes vão desenvolver o carcinoma medular muito mais tarde. Então, às vezes não tem história familiar mesmo. O tratamento cirúrgico é o único com potencial de cura, e o tratamento cirúrgico deve ser feito de acordo com a extensão da doença, né, com relação ao que eu falei lá do compartimento lateral. O segmento é feito com calcitonina e CEA. Os exames de imagem de segmento são individualizados de acordo com os valores da calcitonina. Então, quem depois da cirurgia está com calcitonina baixa, a gente só fica fazendo ultrassom, não fica fazendo os exames, todo o estadiamento. O vandetanib e o cabozantinib são aprovados pela Anvisa. A escolha deve ser individualizada, né? O início do tratamento deve ser, então, individualizado. Depende do paciente estar progredindo, a extensão da doença, a localização da doença e comorbidades, né? E presença ou não de sintomas. A gente, sabendo dos efeitos colaterais de cada uma das drogas, a gente escolhe o perfil de cada paciente. Por enquanto, é isso que a gente faz aqui. A gente não está escolhendo pelo estudo do tumor. Monitoramento e conduta proativa no manejo de efeitos colaterais são críticos, como eu falei, para manter a qualidade de vida do paciente. E os inibidores de RET estão atualmente em estudos clínicos. E aqui a equipe, então, multidisciplinar de CESP, né, que o cirurgião de cabeça e pescoço é o Dr. Marco Kuxar, aí tem a Beatriz e tem toda a outra equipe. E aqui são esses os cirurgiões lá no HC que fazem as tiroidectomias profiláticas. O Felipe Brasileiro, o doutor a Raquel e o doutor
Marcos Tavares, isso mesmo. E aqui é o chefe lá da endocrinologia genética, é o Alex. Obrigada. Parabéns, excelente aula. Obrigado pela presença. A gente está com um problema de tempo, do horário, então, esperando o Dr. Carlos, a gente vai abrir só para perguntas de quem está aqui presencial. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Dr. Carlos? Então, a radioterapia, né, a gente usa, mas normalmente assim, pacientes que o cirurgião, né, fez já a cirurgia e às vezes ou já mexeu muito o paciente já foi operado várias vezes e a doença fica recorrendo lá localmente, né? Ou o paciente que o cirurgião operou e falou, olha, sobrou doença, né? Assim, quase que microscópica e eu não consegui retirar. Então, nesses casos, a gente pode optar pela radioterapia. Mas uma das coisas que a gente tem a preocupação hoje em dia é que esses inibidores de tirosina quinase, eles podem causar muita fístula, né? E que às vezes o paciente com o pescoço irradiado, que isso poderia ter uma chance maior de fístula, sangramento. Mas a gente usa, em casos selecionados, a gente indica assim a radioterapia. E tem um bom controle local. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Eu acho que um minuto só para tomar, enquanto o doutor Carlos coloca a aula aqui no desktop. Uhum. Noção de parede, né? Isso. Obrigado. O doutor Carlos, eu acho que ele dispensa a apresentação, né? Porque, na verdade, é uma figura ímpar na cabeça e pescoço, conhecido de todos. Hoje é o responsável pelo serviço de cabeça e pescoço do já foi para o Heliópolis, é um cirurgião muito conhecido pela sua técnica, pela sua postura, pelo seu conhecimento técnico, além de ser uma pessoa muito engajada com a sociedade, promover conhecimento, melhoras, no ensino com o residente. Então, é uma honra tê-lo aqui com a gente para falar sobre faringectomia, sobre opções de reconstrução da faringe. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, as palavras carinhosas. É sempre bom estar aqui nesse curso continuado de laringe, né? Hoje não vou falar especificamente de laringe, mas algo que é muito próximo. Né? Então, o tema é basicamente esse, as faringolectomias, quais são as opções de reconstrução. O que a gente tem de início, o que a gente vai tentar falar? Né? Uma pequena introdução ao tema, fazer uma coisa que a gente vê que o pessoal mais novo tem uma certa dificuldade de definir realmente o que é uma faringolaringectomia, a extensão dessas cirurgias, as complicações delas, dar um breve histórico da reconstrução e falar um pouquinho das opções de reconstrução que a gente tem. A importância do tema, não preciso repetir isso, mas sempre é bom frisar, a gente tem que lembrar que no Brasil e no estado de São Paulo também, o câncer da cavidade oral e da laringe, eles se somados, eles seriam o quinto mais frequente no sexo masculino. No estado de São Paulo, esses dados também são replicados. Então, realmente, isso é um tema bastante importante. É uma pena que as estatísticas, não só nossas, como outros de outros países também, misturem bastante laringe, hipofaringe, orofaringe, cavidade oral. Então, a gente não tem essa definição muito especificada por si. Mas é um dos tumores mais frequentes, principalmente no homem. Lembrando que a faringe é um componente, a parte mais inferior da faringe, é um órgão com uma arquitetura e uma anatomia tridimensional bastante difícil, talvez uma das cirurgias mais difíceis para o residente de primeiro ano da especialidade, é entender como você faz uma laringectomia ou uma faringolaringectomia, né? E esse órgão é composto basicamente de 3 subsítios. Nós temos aqui os recessos piriformes, né? Mais conhecidos antigamente como seios piriformes, a parede posterior da hipofaringe, que aqui está aberta, e a área retotricoide. Os tumores mais frequentemente ocorrem nos recessos piriformes.
seguidos da parede posterior e, por último, da área retrocricoide. São lesões normalmente que são muito agressivas. Né? Se a gente pegar aqui esse trabalho já antigo do Chá, em que ele, para hipofaringe, mostra 128 esvaziamentos cervicais radicais realizados, sendo 104 terapêuticos e 24 eletivos, a gente tem que os pacientes que foram submetidos a esvaziamento eletivo, a maior parte dos linfonodos estavam nos níveis 2 e 3. E quando terapêutico, praticamente todos os níveis. Normalmente, os tumores de hipofaringe têm um aspecto inicial clínico muito surdo, cego. São áreas relativamente grandes e você vai ter algum sintoma quando esse paciente já tem disfagia ou disfonia e normalmente já é um estádio clínico avançado, 3 ou 4. Tá? A casuística do CIR mostra essa doença também, a evolução dela. A gente vê aqui entre 73 e 2003, esse trabalho de 2014, em Newman, mostrando uma sobrevida que girou em torno de 35% a 39% desse período. Ou seja, você não deve esperar uma sobrevida muito grande nesses tumores, por dois motivos. São tumores que são feitos um diagnóstico muito tardiamente, são mais avançados, tem uma alta incidência de metástase linfonodal e, por isso, o seu controle é muito difícil. Talvez uma das pessoas que mais tem estudado isso no Brasil, foi a primeira tese no Brasil, em 89, que envolveu uma regressão logística. Hoje isso é uma coisa relativamente banal, mas em 89, um computador, um 286 DX2, 66 MHz, levava mais ou menos 50 minutos para rodar uma regressão logística. Você colocava, ia tomar um café, comer alguma coisa e voltava. Então, esse trabalho do Dr. Abraham Rapoport é pioneiro nisso. E ele tem uma frase muito interessante, dos 176 casos que ele estudou na sua tese de livre docência. É uma doença extremamente redonda. Ao final de 5 anos, praticamente todos os pacientes morreram, ou digestivo local ou regional, e a gente vê nos grupos de avaliação que você pode chegar até 20, 25% de metástase à distância, coisa que não é detectada quando o paciente não tem um segmento adequado e um controle loco-regional. Quanto mais você controla, mais você meta a distância. Ou seja, é uma doença muito ruim. A sobrevida também não varia muito de acordo com o tipo de tratamento. A gente pode ver essas curvas estão bem bagunçadas, mas na verdade a sobrevida é bem ruim em relação a outros subsídios. Coisa que a gente pode ver mais claramente nesse gráfico, essa tabela aqui, mostrando uma sobrevida aqui de 5 anos, a depender dos subsídios. Aqui é o CID antigo, o C14, o Q14, melhor dizendo. Você vai ter uma sobrevida que varia aqui. Quando você tem uma lesão aqui misturada na supraglote e no recesso piriforme ou hipofaringe não especificada, variando de 60% até 32%. E aqui, esses subsídios que são a parede posterior retrocricoide também de 60% até 35%. Ou seja, sempre uma sobrevida muito ruim. Quando a gente vai falar em reconstrução, primeiro a gente tem que saber o que são essas cirurgias, qual é a extensão dessas cirurgias. Então, a gente define, primeiro, a laringectomia total. A laringectomia total é aquela cirurgia que você remove toda a laringe, mas que você preserva a mucosa de ambos os recessos piriformes. Tanto que numa laringectomia total, com um tumor totalmente endolaringe, você pode fazer um fechamento com grampeador mecânico sem nenhum problema. Agora, quando essa lesão já se estende além, ou ela tem o seu sítio primário na parede medial ou lateral da hipofaringe, aí você já tem o procedimento denominado faringolaringectomia, que é a remoção de toda a laringe e de parte da mucosa da hipofaringe, que pode variar em sua extensão de acordo com a extensão do tumor. Lesões de recesso piriforme, por exemplo, de parede medial, não exigem ressecções tão extensas da parede lateral e da parede posterior, como margem. Agora, quando você tem uma lesão, por exemplo, de área retrocricoide, ou uma lesão que pegou ambos os recessos piriformes, você vai ter o que a gente chama de faringolaringectomia circular, total, em que você remove toda a laringe e descontinua toda a faringe, ou seja, você vai ter como resultado final a base da língua lá em cima e a entrada do esôfago lá embaixo. Mas isso pode variar realmente de paciente para paciente, de extensão de tumor para tumor, e cada paciente é um paciente. Tá? O que isso implica? Que na faringolaringectomia clássica, ou seja, aquelas lesões típicas de recesso piriforme, seja parede medial ou lateral, tá? Ou eventualmente lesões de laringe que se estendem para esse subsídio, você vai poder ter
um fechamento primário ou um fechamento com algum tipo de retalho, seja regional, seja à distância. E na faringolangiectomia circular, o fechamento é obrigatoriamente realizado com algum tipo de retalho ou reconstrução visceral de algum tipo. E aqui nós temos os dois exemplos, né? Não sei se a luz está dando para ver direitinho. Aqui é uma faringolangiectomia, em que você removeu toda a laringe e manteve a parede posterior e parte da mucosa de um recesso piriforme. Aqui está a sonda repassada. Então, você tem mucosa faríngea que pode habilitar um tipo de reconstrução. A depender da extensão dessa ressecção, essa reconstrução pode ser feita com retalho ou mesmo com fechamento primário. Nesse caso aqui, a lesão ela progredia para a parede posterior e para a área retrocricoide e o cirurgião não teve outra opção, não tinha como dar margem oncológica adequada, que deve ser de no mínimo 1 centímetro. Alguns autores falam em margens maiores na hipofaringe por causa da extensão submucosa dos tumores, e o que sobrou realmente foi aqui a base da língua e aqui embaixo o esôfago cervical. E aí você vai ter que fazer algum tipo de reconstrução tubular para substituir esse defeito. Em relação às complicações dessa cirurgia, que é uma cirurgia sempre de grande morte, normalmente envolvendo esvaziamento cervical mais ampliado e muitas vezes esvaziamento cervical bilateral, que aumenta muito a morbidade, a gente vai ter as complicações clássicas, a infecção, a chance de hemorragias, mas o que mais o cirurgião teme nessa cirurgia são duas coisas. No primeiro momento, até o 5º, 6º dia de pós-operatório, mesmo uma cirurgia correndo tudo bem, você teme muito o quê? A fístula faringocutânea. E no momento mais tardio, depois que o paciente já fez seu tratamento, passou pela cirurgia, eventualmente fez radioquimioterapia pós-operatória, você vai ter a outra complicação mais tardia, que é a estenose da reconstrução que você fez. Então, o que a gente mais tem medo é isso. É aquele paciente que já fez, por exemplo, uma radioterapia, foi resgatado com cirurgia, você vê uma pele maltratada, o pescoço de um paciente emagrecido, com uma tremenda fístula faringocutânea, já labiada, as bordas invertidas, a sombra ali atrás, na parede posterior. Isso realmente configura algo muito sério e muito grave que a gente tem que tentar evitar. Aqui para os residentes que estão começando isso, como é que a gente vai prever essas coisas? Primeiro, você tem que ver o tipo de paciente que você tem. Vários estudos foram feitos e talvez um dos mais ilustrativos desses foi esse que foi produzido aqui no Brasil e publicado na revista da Sociedade de Otorrino, no Brazilian Journal of Otolaryngology, em 2014, que mostra quais são os pontos mais significantes, os que necessitam de alguma evidência e os que não são significantes para você ter complicações, basicamente, a mais cruel para o cirurgião, que é a fístula faringocutânea. Pacientes que têm, segundo essa revisão, uma hemoglobina abaixo de 12,5 no pré ou no pós-operatório, uma albumina abaixo de 3,7 gramas por litro, mais de uma comorbidade, diabetes, hipertensão, DPOC, a presença de radiotratamento prévio com radioterapia ou radioquimioterapia, a duração longa da cirurgia, isso importa muito também no sentido de transporte de oxigênio, de dessecamento de tecidos, tração e hipotensão do paciente. Lembrando que a anestesia nunca é vitamina, né? Experiência do cirurgião e a necessidade de transfusão sanguínea, que é um fator bastante controverso, mas a gente sabe que ela pode estar associada à redução de imunidade do paciente. E outros eventos aqui, o status nutricional, muito bem avaliado, a perda de peso, a asa, todos esses não são muito significativos, mas quando você tem um paciente com essas características aqui, a gente já sabe que você tem uma alta propensão de formação de fístula, seja qual for o método que você utilize para a reconstrução. Então, não fiquem preocupados, tá? Os pacientes de faringolangiectomia se espera na literatura uma média de 30% nas melhores casuísticas de fístula faringocutânea. Quem fala que não tem isso, não está colocando os seus casos ruins na sua casuística. Vamos lembrar um pouquinho de história agora, de como é que a reconstrução evoluiu, sendo bem rápido. Tá? Essas aqui são imagens do livro original do Bacanja. Bacanja, vocês sabem, ele tem minha idade, tá? Calculem vocês. O livro, a técnica dele, foi descrito na década de 60. Em 74, ele publicou esse livro. Se alguém quiser uma cópia, eu forneço o PDF, é bastante raro, com toda a casuística dele de 9 anos de retalhos.
Ele fazia coisas maravilhosas com um retalho basicamente muito simples, que é o delto peitoral, um retalho parcialmente randômico, de fáscia cutânea e pele, reconstruindo muitas áreas, fazia tubos de pele e fazia coisas realmente muito interessantes com um retalho relativamente simples, muito versátil e que ainda pode ser utilizado. Tá? Você tem coisas mais antigas que o Bacanja ainda, como o retalho de Luque, em que você preservava a pele do pescoço após uma laringectomia, uma faringolaringectomia, deixava a fístula formada e depois você fechava revertendo essa pele. Obviamente, isso é algo muito antigo, na década de 30, 40, mas a experiência nunca foi muito boa, deficiências, estenoses, isso não dá muito certo. Mas o próprio Bacanja mostrou que você pode utilizar esse retalho dele para fazer a reconstrução da faringe. Então, é uma técnica relativamente simples, só que ela exige mais de uma etapa, na verdade, 3 etapas, é bastante demorada. E pode fazer essa reconstrução, como exemplo dessa foto aqui, só que o resultado realmente é muito pobre. Realmente o paciente vai para a radioterapia, acaba estenosando, esse retalho desaba, colaba e o paciente vai acabar numa gastrostomia. Mas, antes do advento dos retalhos miocutâneos, que só apareceram em 74, com a Ariane escrevendo, era o que você tinha disponível para fazer. E o mais simples, talvez, seja nos casos em que você tem uma quantidade de mucosa o suficiente para que você tenha um fechamento sem uma estenose. E o que seria isso? É você ter pelo menos 1,5 cm de luz medida após a inversão da mucosa e da muscular da faringe. Você tendo esse diâmetro, você pode fazer um fechamento primário tranquilamente e que você não vai ter disfagia nesses pacientes. Pode haver estenoses? Pode. Você pode ter barra faríngea na sutura em T? Pode também. Mas a maior parte desses pacientes acaba evoluindo muito bem, tem uma margem cirúrgica oncológica adequada e você pode fazer esse fechamento primário. Que é o que a gente acaba fazendo em boa parte dos pacientes que fazem essa cirurgia para tumores não muito avançados. Tá? Lembrar que a sutura sempre em pontos separados, sempre uma sutura invertida, tá? E sem tensão. O nosso grande problema é que a faringe não tem serose. Se nós tivéssemos serose, como o duodeno, como o estômago, como o jejum, talvez as coisas fossem um pouquinho melhor. Mas como a gente só tem a mucosa, submucosa muscular, é um tecido muito friável, é um tecido muito delicado, tem que ser muito bem tratado. E você tem que fazer essa parte com muito cuidado ao final da cirurgia para tentar evitar ao máximo o problema da fístula. Talvez um dos retalhos mais utilizados para reconstruir os casos em que você precisa de tecido adicional para fechar essa faringe seja o retalho miocutâneo peitoral. Aqui a gente tem essa revisão bastante grande, com 279 casos. No total, são vários trabalhos mostrando aí uma variação de números, né? Mas no final das contas, o que você tem? E depois de tudo dar certinho, você ainda tem 27% de pacientes que fazem fístula, que vão ter que ser tratados de forma conservadora ou com nova abordagem cirúrgica. E dos pacientes que fazem essa fístula e que sobrevivem a essa parte e vão fazer radioterapia, 17% deles evoluem com estenose. Então, a complicação existe mesmo que você utilize um tecido novo, um tecido bem vascularizado como retalho miocutâneo, e esse percentual não fica muito diferente, nem muito abaixo do percentual de fístulas esperadas do fechamento primário da faringe. E aqui a gente tem o exemplo de uma faringe aberta, a colocação do retalho miocutâneo, e que você vai fazer a sutura junto à da mucosa que restou, e vai ter um pouco mais de tecido, aquele músculo que recobre, que sobra por trás do retalho, e vai acabar fazendo também um manchão ali, reduzindo a sua chance de fístula, mas vezes assim ela pode ocorrer, principalmente no meio da sutura. E a gente tem que ter um pouquinho também de critério e avaliar bem outras técnicas, né? Não é porque você tem um retalho microcirúrgico bem feito, adequado, com um microcirurgião experiente, que você não vai ter complicações. Essa revisão que foi feita pelo pessoal do Memorial, mais o Patrick Boulanger do Canadá, mostrou para vários tipos de reconstrução, e que eu coloquei, que está muito pequenininho, os gráficos dele eram muito pequenos, no artigo original estão em pé, inclusive, se você for olhar na referência. Tá? O retalho anterolateral da coxa talvez seja um dos mais utilizados hoje em dia para reconstrução microcirúrgica, mas mesmo assim, você tem aí, nessas casuísticas que eles analisaram, 6% de fístula, uma morbidade, ou seja, problemas com o método, em até 30% dos pacientes, e 13% de estenoses. Aqui está um exemplo de um retalho anterolateral da coxa,
Aqui no caso, usando esse dispositivo, que é bastante interessante, isso pode ajudar muito, que é uma prótese, na verdade, que você tubuliza o retalho em torno dela, você coloca, deixando essa parte superior em funil na base da língua e o restante para o esôfago, e depois de passado o período inicial de 6, 7 dias, que é o período crítico da fístula, não havendo vazamento de saliva, você retira por endoscopia e você pode ter um pouquinho menos de fístula com esse. O retalho radial de antebraço microcirúrgico também não é isento de complicações. A gente tem artigos dedicados exclusivamente à utilização desse retalho como um reforço na sutura, colocando por cima de uma sutura de uma faríngula, de um fechamento de faringe para evitar fístula, mas mesmo assim, olha, quase 30% de fístula, 28% de morbidade na zona doadora e 30% de estenose, por ser um retalho muito cutâneo, fino, e que você vai ter uma resposta muito adequada, por exemplo, uma radioterapia que praticamente todos esses pacientes têm que fazer. Talvez o que tenha um pouquinho mais de respostas boas e experiência maior da literatura sejam os transplantes viscerais. O retalho livre de jejum, chegando a um 12% de média de fístula, com uma morbidade um pouco maior, você tem que abrir o abdômen desse paciente, você tem que tirar um pedaço da alça, tem que fazer uma anastomose intraabdominal e 10% de estenose. Um exemplo clássico é esse aqui, você seleciona uma alça de jejum com o pedículo e você vai anastomosar esse pedículo nos vasos cervicais, fazendo uma sutura terminal entre o esôfago e a base da língua. É relativamente mais simples, é um retalho bem vascularizado, bem mais resistente, ele tem serose, né? Resistente inclusive à radioterapia, por isso dá menos estenose, mas mesmo assim você pode ter fístulas. E por último, naqueles casos em que você tem necessidade de ampliar sua margem, as lesões de área retrocricoide que vão em direção ao esôfago cervical, a literatura mostra que a permeação submucosa desses casos de faringe é bastante extensa e sua margem tem que ser maior. E quando você tem um tumor que chega no cricofaringe, o ideal é que você resseque também o esôfago com uma margem. E aí você vai ter que fazer o levantamento gástrico como uma das técnicas. Pode ser o levantamento de órgão inteiro, pode ser o levantamento de grande curvatura, depende da técnica que o cirurgião gastroenterológico vai utilizar, mas mesmo assim tem uma incidência razoável de fístula, a morbidade também é grande, e a estenose praticamente não se aplica muito, porque é um órgão muito grande, um tubo grande, por mais que você irradie após, mesmo a boca anastomótica, ela é maior, e dificilmente você vai ter estenose. E basicamente é nesse aspecto que fica um tubo de grande curvatura, reconstrução aqui, um exame contrastado no pós-operatório, né? E aqui só para lembrar uma coisinha dos retalhos mais pé no chão, quem não tem retalho microcirúrgico, uma casuística que a gente tem ao longo dos anos aí, são 130 retalhos, 87 peitorais, mais 43 deltopeitorais, muito menos feitos dos anos 2000 para cá, mas alguns feitos. Mesmo assim, a gente tem alguns casos que o sítio primário era hipofaringe e foram reconstruídos com esses retalhos. Aqui, no caso do cutâneo peitoral, 12 pacientes foram reconstruídos com retalho ou em tubo ou um retalho em U, fazendo a parede anterior da faringe, e 10 casos em que a gente reconstruiu a faringe em ressecções não totais, obviamente. Na verdade, tem um caso aqui circular que não deu nada certo, a gente fez o tubo em três etapas, mas acabou abrindo todo o retalho, é um paciente muito ruim, mas também pode ser utilizado. As complicações são variadas, a gente tem bastante casos aí de deiscência, por incrível que pareça, mais no cutâneo do que no delto peitoral. Lembrar que o delto peitoral é um retalho que aguenta bastante desaforo, é um retalho muito bom, muito versátil, desde que você rode da maneira adequada e não comprima a área dos ramos que vem das artérias torácicas internas. Tá? E, finalmente, aqui, mostrando esse gráfico que eu achei bastante interessante, desse artigo, que é de 2002, já é um pouco antigo, do Piazza, mas que ele fez uma revisão da literatura com algumas centenas de casos de reconstrução e criou aqui essa tabela mostrando, então, vou ver cadê a luz aqui. Mostrando, então, aqui em cima, você teria a morbidade, incidência mais alta de complicações, tá? E aqui embaixo a incidência mais baixa. Então, você vai ter aqui a fístula faringocutânea,
a estenose e a falência, ou seja, a perda do retalho. E aqui você vai ter os diferentes tipos de retalhos que são utilizados. Preste atenção no que é mais comum para a gente, no retalho peitoral maior. Esse aqui, o retalho micocutâneo peitoral maior, é um retalho que tem uma incidência mais alta de fístulas, por exemplo, do que um retalho livre radial, do que um gastromental, do que um retalho lateral da coxa, mesmo com jejum, mas ele tem uma incidência um pouco menor de estenose e é um dos retalhos que menos o flap é perdido, menos é perdido por desvascularização, desde que a técnica seja adequadamente feita. Então, lembrar que numa época que a gente tem muita microcirurgia, muita reconstrução elaborada, nem todos os serviços, principalmente fora das grandes capitais, têm isso, a gente tem que levar em conta as técnicas mais clássicas que os residentes têm que saber fazer. O retalho peitoral maior ainda é um retalho muito utilizado, deve ser valorizado, assim como o retalho de Bacanja em casos específicos. Finalmente, aqui, só para lembrar, a gente tem, além da nossa residência médica, curso de especialização, as inscrições são abertas no mês de janeiro, fazer um pouquinho de propaganda. E eu gostaria de agradecer a todos pelo convite e muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Carlos, pela excelente aula. Perguntas? Parabéns ao Carlão, amigo da gente. Boa apresentação. Quero saber como que você pensa e o que você acha do retalho microcirúrgico do jejum para reconstrução, porque a gente sabe que é uma coisa que é pouco feita, porque é muito difícil a anastomose da veia. Durante a formação minha nos Estados Unidos, eu vi o professor fazer algumas vezes, mas ele colava a veia. E realmente a veia do jejum é muito fina. Às vezes você viu alguns casos, porque eu tentei fazer algumas vezes aqui e não fui muito sucedido, a gente acabou substituindo pelo tubo gástrico. Eu queria saber o que você, se você tem experiência, se você viu, o que você pode... Não, a minha experiência é anedótica em jejum. Apenas 3 casos, justamente por esse problema que você falou. Primeiro, é difícil você achar um cirurgião que esteja habilitado ou com vontade de fazer. O cirurgião tem preferência para fazer o lateral da coxa ou um radial, justamente por esse problema. Os vasos do mesentélio são extremamente elásticos, tá? E colabam muito fácil quando você tira aquela camada de serosa que tem em volta deles. Então, realmente, o que você falou é verdade. A artéria é relativamente elástica, fácil, mas as veias colabam muito. Por isso que esse retalho obrigatoriamente tem que ter 2 veias sempre e um bom receptor. Então, a minha experiência é quase zero nisso. E dos 3 casos que eu vi, a gente teve que abortar um deles, acabar fazendo um micocutâneo, porque você não teve como fazer realmente a anastomose. Os microcirurgiões realmente têm uma certa aversão nesse tipo de retalho. Professor, queria saber, do ponto de vista de fístula faringocutânea, em quanto tempo, depois de quanto tempo da fístula, você pensa numa abordagem cirúrgica, se você acaba sendo mais conservador, e se passando o tempo conservador, em quanto tempo fazer essa abordagem? E o clássico da fístula faringocutânea, mas toda a fístula, ela aparece entre o 5º e o 7º pós-operatório. Se você teve uma DIC, uma fístula, entre aspas, que apareceu antes disso, isso não é fístula, isso é falha de sutura de deiscência e esse paciente tem que ser levado para a mesa e reestruturado. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Apareceu antes do 5º dia, abre, porque é deiscência total da sutura que você fez. Segunda coisa, as fístulas, você tem que ver, primeiro, a posição onde essa fístula exteriorizou. Boa parte delas exterioriza entre 10 e 2 horas do traqueostoma, na parte superior. Essas são as fístulas que a gente chama de fístulas mais benignas, que apareceram justamente lá no T da sua sutura, elas vão vazar para cima da traqueostomia, e nesses casos você pode tentar o tratamento conservador, se é algo que não deve débito muito grande. O que é o tratamento conservador? Limpeza local, alginato de cálcio e compressão. Tá? Se essa fístula, em 14 a 20 dias, não dá sinais de regressão, ou seja, você não tem a redução do volume, não tem a redução desse orifício, tá? Não tem labiamento, essa fístula certamente vai fechar com
um tratamento conservador. É óbvio que você vai ter uma expectativa de estenose um pouquinho maior. Agora, se essa fístula exteriorizou, por exemplo, pelo dreno lateral, é porque você teve uma falha de sutura ou alguma coisa que aconteceu nos ângulos desse fechamento, ou do retalho que você colocou. Aí a situação é um pouco mais grave, principalmente se você fez um esvaziamento modificado, deixou, por exemplo, o jugular interno. Esse paciente tem que ser abordado com muito mais cuidado, o risco de ruptura de vaso existe, tá? E normalmente esses casos não vão fechar espontaneamente. Você vai ter que abordar e acabar reconstruindo de outra forma. Uma dica que tem quando você reaborda uma fístula dessas, jamais tente fazer um fechamento completo imediato. Tem uma fístula lameada, tem uma fístula grande, você vai colocar qualquer tipo de retalho, seja um microcirúrgico, seja uma canja, seja um miocutâneo, programa de maneira que você feche parcialmente e deixe um faringostoma na parte superior, proposital. Deixa 1,5 cm, 2 abertos para aquela saliva vazar por ali. E você dá tempo daquela sutura integrar, naquela parte lateral inferior, realmente fazer a cicatrização. E em segundo tempo você fecha a fístula menor, que é um problema muito pequeno. O grande erro é você rodar um retalho muito volumoso, num local que tem uma mucosa muito friável, essa saliva vai achar por onde sair. Tá? E você vai ter uma recidiva dessa fístula, que é muito desagradável. Então, já aviso o paciente. A gente vai fazer um fechamento parcial, vou deixar uma faringostomia, é desagradável, chato, mas é melhor do que você perder toda uma reconstrução. Então, essa é uma dica muito importante. Uma coisa que até eu aconteci, acho que foi o caso outra vez, quando ele nos visitou na Secamar. Nessa situação, a gente tem também. Não é uma casa de engenheiro, né? Que 62 casos que a gente tem na C, a gente tem feito uso do faríngeo, que é uma coisa argentina A prótese aqui ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente, no começo, a gente já usou de diversas formas. No começo, a gente usava até para fechar a faringe. Obviamente, se fizer fechamento de faringe, pasteurizado, porque a faringe fica aberta, então vai levar para outra estrutura. Mas quando a faringe já total funcionar, se colocar o peitoral, no grupo que colocou, teve muito menos fístula do que no grupo que não colocou. Mas a gente não usa hoje, usa muito cirurgia de resgate, porque é onde a gente tem mais fístulas. Agora, nessa abordagem, nesse caso, é como o senhor falou, só colocar o músculo e tentar fechar, o que a gente tentou fazer a vida toda, nunca dava certo. Então, quando você tem essa fístula que a gente sabe que vai precisar reabordar, você sabe que técnica de pescoço difícil, a gente coloca o tubo e coloca o peitoral por cima. E aí a gente, isso foi apresentado, mas não foi publicado ainda, mas no grupo que a gente era sede histórica, que a gente só fazia a colocação do retalho ali onde tinha tido a fístula, mas não tinha o tubo, chegava a ter 47% de recidiva da fístula. Mas era uma fístula benigna que depois ia fechar. No grupo que depois deu 16% índice de fístula. Ainda tinha uma fístula ou outra, mas eram os primeiros casos. Até que a gente aprendeu um pouco do macete do tubo, que eram umas fístulas laterais que vazava pela parte lateral do tubo. No grupo mais recente, a gente já não está tendo mais fístula. Então, uma boa dica. É barato, é acessível, é super tolerável. Nesses 60 casos, só teve 2 que a gente precisou tirar que o paciente não tolerou, um por dor, um por náusea. Mas é um negócio que é bem interessante. É uma coisa interessante. A gente termina aqui usa bastante porque o nosso perfil hoje é basicamente cirurgia de resgate. Então, a gente tem muito mais problema. Mas a gente fez essa discussão antes, você acabar com o tempo, você trabalhar com a gente, e era isso. Porque a angústia era essa. Só pôr o retalho, fechar, que é o que atualmente todo mundo faz, não dá certo. Para mim, é um problema. Você fica frustrado depois, porque depois de alguns dias está tudo igual. E aí a gente tem essa solução meio que uma casa e tem usado e dá certo. Eu acho que é uma coisa interessante de você pesquisar. Pouca gente fala em pública sobre isso. É interessante a gente ver essa série boa que vocês têm. Isso, a gente apresentou na IFNUS, submeteu, na verdade, aí teve que fazer algumas revisões, mas vai sair um trabalho sobre isso. Mas é uma coisa interessante, assim. O Franco, que está lá com a gente, eles vêm bastante, assim, tem bastante. Então, obrigado a todos, obrigado, boa noite a todos. Professor, desculpe pelo atraso. Obrigado, parabéns pela aula.